Idiomas ancestrais esquecidos ou até muitas vezes desconhecidos que se manifestam na cerimônia de ayahuasca. Eu falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo, mas esse aqui é justamente para falar mais sobre isso. Muitas pessoas relatam para mim que acessam esses idiomas, algumas até pronunciam ele, principalmente nas cerimônias individuais, onde existe uma abertura maior para a manifestação no campo, diferente de uma cerimônia em grupo. Quando eu faço cerimônias individuais, como ela é direcionada para a pessoa, em alguns momentos da cerimônia, antes da segunda dose, eu sento junto com a pessoa, ou na frente dela, ou trago ela até onde eu estou, e ela manifesta um pouco do que ela está sentindo. E muitas vezes saem palavras, que é o que ela está ouvindo, percebendo no campo de expansão. O que são? De onde vêm essas palavras? Né? Como a pessoa está conseguindo pronunciar, e às vezes de uma forma muito didática, várias palavras que saem da boca dela. É muito interessante isso, porque isso vem de uma conexão muito profunda. O campo da ayahuasca, quando ele se expande num âmbito muito grande, né? numa projeção muito grandiosa. Visão, paladar, olfato, audição, tudo isso aumenta demais. Às vezes você sente cheiros e as pessoas falam: que incenso é esse? E a gente não acendeu nada de incenso. Às vezes as pessoas escutam, né, a medicina falando com elas, seres estelares falando com elas, e idiomas que estão sendo manifestados. E como a pessoa passa a não ter mais o medo do julgamento, a crença de que isso, porque a expansão da consciência tira crenças limitantes, tira medos do julgamento, tira bloqueios, traumas, tudo isso passa a não ser mais real dentro da manifestação da nossa existência. Naquele momento, principalmente, se a pessoa consegue sustentar, isso vai pela vida. Então, por estar nesse estado de expansão, onde você não sente esse medo, essa insegurança, onde esses bloqueios, essas travas não estão presentes, você consegue, de uma forma natural, manifestar aquilo. E da onde vem? Pode ser, sim, como eu falei no outro vídeo, quem são eles, sobre os nossos irmãos estelares, pode ser, sim, uma comunicação, uma língua falada por esses seres, por essa sua família estelar que você traz dentro da sua estado, da sua frequência de consciência, da sua energia. Pode ser idiomas esquecidos aqui da Terra, que se manifestam através da sua fala porque eles estão conectados ao seu DNA, numa lembrança que está lá, porque a gente tem acesso, não me lembro agora exatamente, mas 9% do nosso DNA, só até agora que foi realmente estudado, existe aqueles 90 e poucos por cento que são os DNA escuros, sei lá como é que fala. Posso estar falando besteira aqui, mas é mais ou menos isso. O que existe naquela parte do DNA que não é explorada, que não é manifestada, pode ser acessada através da expansão da consciência com a ayahuasca. E lá podem ter os registros, que muitas pessoas até chamam de registros akáshicos, alguma coisa assim. E esses registros são lembranças que vêm à tona na expansão da consciência com a ayahuasca. E você fala idiomas que muitas vezes você pode ter conectado no seu DNA há 10, 15, 20 mil anos atrás. Entende? Porque vem junto nessa raiz da sua ancestralidade, que não é linear, né? E sim em campos paralelos. Então essa ligação ela é muito profunda. E aí você manifesta aquilo. Eu comecei a manifestar isso no começo da minha jornada como xamã. Depois que eu me iniciei como xamã, mesmo já tendo consagrado a ayahuasca antes, era muito raro isso acontecer. Eu tinha acessos a algumas palavras, algumas coisas, mas depois que eu me conectei e me tornei um xamã e busquei essa minha busca pelo conhecimento do xamanismo dentro das conduções com as cerimônias, com as medicinas da floresta, principalmente com a ayahuasca, isso foi acontecendo muito frequente, de uma forma que hoje eu pronuncio as palavras, trago ícaros, que são essas frequências que vêm do campo, que são os rezos, que são as movimentações de cantos, com palavras que são destes campos ancestrais, ou dos campos celestiais, ou dos campos espaciais, ou do próprio campo de ayahuasca, uma comunicação direta feita com a ayahuasca. E isso manifesta no campo,
E muitas vezes, na grande maioria hoje, eu sei o que aquelas palavras querem dizer. Às vezes, através da minha comunicação que acontece nas cerimônias, onde eu, através do estado de expansão e de consciência presente, onde não existe o medo, né? Não existe a insegurança, não existe a dúvida, eu falo no vídeo que eu gravei anterior, eu pronuncio a mensagem nessa língua. E é muito interessante, porque teve um relato muito legal que eu já vou contar para vocês. E quando eu pronuncio nessa língua, eu sei o que aquelas palavras querem dizer, muitas delas. Então eu percebo que aquilo realmente é algo que tem que ser manifestado, porque vai trazer uma consciência para as pessoas que ali estão, e muitas vezes até traduzo aquilo. Porém, eu atendi uma vez dois irmãos que vieram de fora do Brasil, que só falavam inglês, e eu não falo inglês. Meu filho estava me ajudando, que tem um inglês muito bom, e tinha mais um apoiador também que fala um inglês médio também, mas eu não falo nada de inglês. E aí a medicina falava assim para mim: você precisa trazer a mensagem. Você precisa trazer a mensagem. Eu falei assim: mas eu não sei falar inglês. E aí a minha consciência, naquele estado de expansão, eu tive a percepção: você tem que falar no idioma, que é um idioma que não é o inglês nem o português. E eu comecei a falar naquele idioma. E o relato dos irmãos, depois, é que eles entendiam tudo o que eu falava. Como? Como? Não é? Eles sentem. Não se trata de entender, se trata de sentir. O som, as palavras, a pronúncia reverbera no corpo físico, no corpo espiritual. Frequência. E aí a gente sente o que está sendo dito. Não é entender com a mente, entende? É sentir com a consciência. E aí é que é a grande diferença. Então essas palavras, a partir do momento que eu comecei a senti-las de verdade, durante essa pronúncia, eu comecei a entender o que elas querem dizer. E assim é para as pessoas que estão lá, quando elas se permitem sentir, elas entendem. Eu sei o que você está falando. Eu consegui entender o que você está falando. E isso é muito grandioso. Mostra que a gente é muito limitado aqui na Terra. As nossas crenças, os nossos medos, os paradigmas, tudo isso que são colocados na nossa jornada de vida aqui, vai nos prendendo e nos limitando. Quando a gente começa a expandir, há infinitas possibilidades de acessos para serem feitos. Pensa nisso um pouquinho. Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Se você já sentiu isso, já falou, já percebeu, já ouviu falando, até se você participa das minhas cerimônias, já escutou esses idiomas e às vezes até já soube o que estava sendo dito naquela hora, comenta aqui embaixo, vai ser muito legal. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. É importante curtir, acionar o sininho, porque isso vai chegar a mais gente. Estou aqui apenas para trazer a informação, cumprindo parte dessa missão, deixando de ter medo de transbordar tudo aquilo que eu acesso. Recebo, e eu peço que você receba também, com muita humildade, com muita honra e com muita gratidão. Obrigado por ter ouvido até aqui. Gratidão. Anurak.